Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal do YouTube. Eu me chamo Danilo Arnaldo Briskiewicz, sou escritor, nascido na cidade do Cerro. É a partir dessa visão sobre o Brasil profundo, o Brasil da colônia, o Brasil colonial, imperial e republicano, que eu gosto de indicar livros, escrever histórias. Aliás, contar histórias é a minha grande paixão. Por isso, eu quero contar para você hoje como é a história, como foi feita a narrativa do meu romance de estreia, chamado então Triângulo. Um livro interessante do ponto de vista de exercício de escrita. Já que eu gosto de contar histórias, mas muitas vezes a história ela precisa de documentos, ela precisa de ter uma forma de contar toda ela pautada na leitura rigorosa daquilo que os arquivos públicos permitem que a gente conte. Ou seja, na história, nós precisamos ter o cuidado para nos limitar ao que os documentos informam. Nesse caso aqui, não. É um romance, é uma ficção, e esses personagens que aqui estão fazem parte de um contexto diferente da história. Isso aqui é um romance LGBT situado no cenário da cidade do Cerro. Vou contar um pouco mais sobre isso. No livro Triângulo, eu conto a história de 3 personagens. Eu é um advogado que nasce na cidade do Cerro, passa sua infância e adolescência e vai estudar direito na cidade de Belo Horizonte para assumir o escritório de advocacia do seu pai, que com o passar do tempo vai ficando doente e vai lhe passar os seus clientes. Isso significa então que eu tenho uma vida que é seguir os passos do seu pai. Filho único, ele tem todo o cuidado da sua mãe e do seu pai em lhe dar a melhor educação possível. Só que tem um detalhe, ele descobre na sua adolescência a sua homossexualidade. E quando ele vai para Belo Horizonte fazer o curso de Direito, ele assume de vez que o seu destino, que a sua orientação de gênero é a homossexualidade. Isso, claro, vai trazer vários problemas para um homem rico, poderoso e herdeiro do escritório do seu pai, numa cidade pequena, onde o conservadorismo e as estruturas patriarcais comandam a moral, a ética e a avaliação sobre o comportamento alheio. O segundo personagem é o Eli, um médico que vem para a cidade do Cerro trabalhar no hospital e a partir daí começa a sua história. É um personagem que por vezes nos dá raiva, porque ele nunca toma uma atitude que seja uma atitude definitiva. Ele vai se deixando levar pela situação que vai sendo criada em torno dele. Ele quase nunca toma decisão. Isso implica em que, ao se envolver com ele, o advogado, esse médico então descobre a sua bissexualidade. Ele descobre a sua bissexualidade porque estava de casamento marcado com ela, uma médica veterinária. O que significa isso na prática? Que nós temos um envolvimento entre 2 homens e um deles, o médico, tem um casamento previsto com uma mulher heterossexual. Ela é uma personagem que é a vilã, ela se torna vilã porque ela tem toda uma fundamentação da sua existência baseada no catolicismo conservador, da renovação carismática católica. Ora, quando ela se aproxima da cidade do Cerro, ela vai descobrindo também, por exemplo, que o futuro marido se tornou maçom, numa loja imaginária em que ele se torna maçom, iniciado pelo advogado, que era o venerável mestre da loja. Ora, começam então os conflitos, e ela vai mostrando toda a sua perversidade, e também como o patriarcado atuou sobre o seu corpo. Acreditando que era fundamental casar-se virgem, totalmente pura, intocada, ela vai desenvolvendo várias e várias doenças psicológicas que vão se transferindo para o corpo. Uma dessas doenças é o alcoolismo. Então nós temos cenas fortes,
cenas vigorosas, numa narrativa que vai envolvendo o leitor, a leitora, numa vontade de saber o que vai acontecer no final. O final é o casamento de ele com ela, sendo que o padrinho era eu. Isso quer dizer, então, que na igreja matriz da cidade do Cerro existe o desfecho de toda essa história que tem um final surpreendente. Eu, ele e ela vivem, então, um triângulo. Daí vem o nome do livro. Triângulo da maçonaria, triângulo da Santíssima Trindade, triângulo amoroso. Afinal de contas, então, o que uma orientação de gênero modifica a nossa vida? Como, então, saber o que eu gosto de fazer no ato sexual com outras pessoas? Será que somos verdadeiramente quem somos? Ou essa ilusão de querer enganar os outros pode levar as pessoas ao sofrimento? Essa é talvez a minha grande vontade ao final do livro. Questionar, discutir como as aparências nas orientações de gênero pode transformar-se em verdadeiro caos na vida de quem mente, de quem dissimula. Você toparia, então, vivenciar um amor acima de todos os riscos sociais? Você abriria mão da sua fama local, do seu sucesso profissional por causa de um amor? Vem descobrir então comigo no livro Triângulo, disponível impresso no site da editora Caravana Grupo Editorial ou diretamente comigo. Você pode mandar mensagem e vai chegar autografado na sua casa. Triângulo é um livro para fazer a gente rir, chorar e também pensar sobre quem somos de fato no mundo dos dias atuais.